Então aqui a gente tem uma questão que está associada com o fluxo de calor. Lembrando que o fluxo de calor ocorre espontaneamente da região de maior temperatura para o de menor temperatura. Então o nosso fluxo de calor ocorre nesse sentido aqui, ó. Tranquilo? A quantidade de calor que entra por essa face é igual à quantidade de calor que passa por aqui e que sai aqui. Tudo isso acontece dentro do mesmo intervalo de tempo. Então eu posso falar o seguinte: o fluxo de calor que ocorre no material A é igual ao fluxo de calor que ocorre no material B. Lembrando que o fluxo de calor é igual à condutibilidade térmica vezes a área vezes a variação da temperatura dividido pela espessura, que no caso aqui ele chamou de L. Então vou colocar L também, tá bom? Então eu vou igualar essa expressão para o material A e essa expressão para o material B. E assim a gente vai conseguir descobrir qual que é a temperatura T2, que é a temperatura que tem ali entre os dois materiais A e B. Então, olha só como é que vai ficar. A condutibilidade térmica do material A, vezes a área dele, vezes a variação da temperatura que o material A sofre, sobre o comprimento L, vai ser igual... Lembrando que ele chamou de L, mas L seria a espessura do material. A condutibilidade térmica do material B, vezes a área dele, vezes a variação da temperatura de B, sobre L também. Eu tenho aqui duas incógnitas em comum dos dois lados, que é a área da superfície do material B e do A são iguais, e as suas espessuras, tá certo? Então, para achar a temperatura T2, eu vou fazer o seguinte: a condutibilidade térmica do material A vezes a variação da temperatura, que vai ser do material A, que vai ser o T2 menos a temperatura T1, por onde está saindo a nossa quantidade de energia, que vale 300 Kelvin. Já vou substituir aqui também, tá bom? Isso vai ser igual à condutibilidade do B vezes a variação da temperatura, a maior, que é de 1500, menos T2. Observe que, conhecendo os valores das condutibilidades térmicas do material A e B, que foi dado aqui no nosso desenho, a gente consegue descobrir o T2, que é a única incógnita que não tem valor para ela. Então, o A vale 1 vezes T2 menos 300. Isso vai ser igual à condutibilidade térmica do B, 0,2 vezes 1500, que vai dar 300, menos 0,2 T2. Então, isolando o T2, eu vou ter que esse 0,2 T2 passa para cá, somando com 1 T2, vou ter 1,2 T2 igual a 300 mais o 300 que passou para o outro lado. Aqui ele está negativo, mas vai para lá positivo. Descobri, então, que a temperatura T2 é igual a 600 sobre 1,2. A temperatura T2, então, é igual a 500 kelvins, porque a unidade de medida de temperatura que nós utilizamos aqui foi em Kelvin. Então, a resposta letra B.